dançadeira me ajuda, que eu não posso dançar só. Eu sozinha danço bem, mas com você danço melhor. Na lida com a morte e vida, danço, canto, invento e brinco. Ser mestra é chamarisca, ser Maria é chamarisca. Nas brincanças, a alma se faz canto, e o canto se fazem mistérios e enigmas da vida, para contar e recontar histórias e memórias. A inventividade e a natureza das mulheres é sempre muito misteriosa. Alumia um passado presente para conversar com o nosso presente e futuro. Vocês que aqui estão chegando por essas ruas digitais, queremos evidenciar o ponto de vista de um dos segmentos mais invisíveis, anônimos e discriminados da nossa sociedade brasileira: as mulheres. E dentro deste segmento, dar a devida visibilidade às mestras das culturas tradicionais brasileiras. Nessas andanças, nos encontramos com grandes lideranças, mulheres que tecem e ajudam na manutenção e vitalidade dessas culturas do Brasil profundo. Mulheres que, diante de diversas dificuldades sociais, mantêm, transmitem e renovam todo um legado de artes, saberes, tecnologias e fazeres, e que nem sempre tem o devido reconhecimento. Ciclo de saberes, mestras da tradição. Apresentamos a mestra Fabiana, do Sambalenço de Mauá. Sacode o bumbo que esse bumbo não trabalha. Sacode o bumbo que esse bumbo não trabalha. Sacode o bumbo como a mulher faz pra saia. Sacode o bumbo como a mulher faz pra saia. Porteira nova tem arengado fechar. Porteira nova tem arengado fechar. Tourinho novo quando berra quer mamar. Tourinho novo quando berra quer mamar. Ela é filha de Lourenço, ela é bamba pra sambar de lenço. Quem é aquela de saia rendada? Ela é manca de uma perna só. Ela é filha de Lourenço, ela é bamba pra sambar de lenço. Eu sou a Fabiana, atualmente eu sou coordenadora do Grupo Sambalenço. Esse grupo que já tem mais de 70 anos de atividade. A liderança da mulher sempre foi forte. Esse grupo foi fundado por uma mulher dentro desse contexto da nossa história. E o nosso grupo ele é totalmente transgeracional. É passado de geração para geração. Foi dos nossos avós, teve os nossos pais, os nossos tios, nossos primos. Então, assim, nós somos uma grande família que herdamos esse legado e que estamos, desenvolvendo, resistindo, persistindo. Hoje nós somos patrimônio de Mauá, patrimônio do Estado, e estamos num processo com o IPHAN como patrimônio imaterial nacional. Então, assim, são muitos anos de luta, começaram com a época dos meus avós, muita resistência, muita persistência. Hoje nós temos os recursos que nossos avós não tinham, muitos saberes ficaram na oralidade, hoje nós temos a oportunidade de registrar. Nós hoje somos situados aqui em Mauá, viemos para cá no final da década de 50, meus pais e meus avós, e o Grupo Sambalenço nasceu na Zona Norte, no bairro ali da Vila Santa Maria. Somos originários de São Paulo, da Zona Norte, mas migramos, na sua maioria, aqui para Mauá. O sambalenço, ele é uma dança afro. Nós dançamos aquilo que os escravos dançavam na porta das senzalas, após as colheitas. Então, o sambalenço, ele é a característica de um samba de bumbo, que o bumbo é a ponte marcante do nosso grupo. E dentro disso, nós utilizamos o lenço, que é para desenvolver a dança. Então, como que o sambalenço funciona? Temos os nossos instrumentos, temos os homens, as mulheres. Os homens usam camisas longas, bombachos, que são calças compridas, e chapéus, de palha, com os adereços da cor da roupa do momento. As mulheres dançam de saia longas e blusas, também usam adereços de colares, turbantes, e dentro disso a gente desenvolve a dança.
A dança, ela não tem passos marcados, não tem característica. Cada um dança do jeito que aprendeu a dançar quando era pequeno. Uns rodam mais, outros balançam mais a saia. Só que assim, a gente não tem um passo específico. Cada um dança de acordo com aquilo que aprendeu, do jeito que gosta. Os movimentos são totalmente livres. Para dançar o samba-lenço, parece que você está com o pé machucado. Então, quando você está com o pé machucado, o que você faz? Você manca. O samba-lenço, ele é mancado. Então, através disso, a gente desenvolve todos os passos, todas as danças. Desde quando a tia Sebastiana fundou o grupo, isso foi uma característica da nossa dança, que para dançar ela era dessa forma. O lenço, ele funciona da seguinte forma. O homem tira o chapéu e convida a mulher para dançar. E ela, como forma de aceitação, oferece o lenço. E com isso desenvolve-se toda a coreografia. Aí você dança, né, com o seu par. Depois, quando acaba a dança, ele leva você novamente para o local onde você estava. E aí termina-se a dança. A nossa dança, ela inicia-se com um apito e termina-se com um apito também, né, que é uma presença marcante. A gente canta um verso que são de fácil assimilação. Geralmente são 3 ou 4 estrofes que se repetem várias vezes durante a apresentação. Então, antes de iniciar, a gente canta o verso 1 ou 2 vezes. Aí ocorre o apito, né? Para que inicie-se os instrumentos. E o final, a mesma coisa. Tem um apito novamente para se finalizar aquele verso. Em relação ao nosso samba, ele é religioso, né? Nós dançamos e somos devotos, assim nem todos, né? Mas nós dançamos em louvor a São Benedito. Tanto é que à frente do nosso grupo vai a bandeira do santo. Antes das nossas danças, nós fazemos a oração, cantamos, saudamos o santo e a bandeira, e depois nós começamos a apresentação. Então, esse momento é restrito para a gente. A nossa oração, a nossa saudação à bandeira, e depois que fazemos isso, aí começa realmente a dança, o espetáculo, né, o momento, e depois dali continuamos o nosso trabalho, que quando a gente faz a oração, que a gente sempre canta para saudar da bandeira, é São Benedito é o santo, santo de alegria, ó meu São Benedito, hoje é o vosso dia, ó meu São Benedito, hoje é o vosso dia, São Benedito é o santo, santo de alegria. Ah, meu São Benedito, hoje é o vosso dia. É um verso que a gente canta sempre depois que a gente fez a oração e vamos saudar a bandeira e o santo. Em relação à liderança, eu acho que foi muito normal, porque a gente já nasce dentro do samba. Então, assim, o samba foi fundado pela dona Sebastiana Augusta da Silva, né, a nossa tia Sebastiana, e meu avô e minha avó sempre estiveram juntamente com ela. A história deles eu vou resumir um pouco, que é bem extensa. Eles se conheceram na Zona Norte, né, porque a fundadora, a dona Sebastiana, ela era uma benzedeira, acabaram se tornando compadres, aí disso eles migraram para cá, que ela estava no processo de separação, e aí meu avô já trabalhava no Tribunal Regional Eleitoral, viu alguns anúncios, né, nos postes, né, que vendiam alguns terrenos aqui em Mauá, mesmo que ele veio verificar, né, nessa época eles moravam de aluguel lá. Aí ele chegou e comentou com ela, olha, comadre, eu vi uns terrenos lá, é interessante, e eles resolveram comprar o terreno junto. Então, assim, fez uma junção da família dela com a nossa. E isso acontece até hoje. A minha casa é do lado da casa dela. Hoje ela é falecida, mas hoje moram os bisnetos dela. Ela faleceu ali por meados da década de 70, né? E eu nasci em 82. Então, quando eu nasci, ela já não estava mais. A oralidade faz parte de tudo, né? Minha avó, meu avô, sempre dizia que era uma pessoa muito iluminada. Era uma pessoa muito à frente do tempo dela, né? Porque uma pessoa que praticamente não tinha estudo, fundou um grupo, dançava folia de reis, também se envolveu na escola de samba. As histórias que eu sei dela, é uma mulher muito guerreira, muito proativa e criativa também. Ela também tocava zabumba e a figura, como eu disse, né, a figura feminina sempre foi grande, né? A tia Sebastiana e minha avó eram comadres e elas sempre estavam juntas, né? Depois do falecimento dela, minha avó ficou responsável também por fazer as roupas. Antigamente, as roupas eram todas guardadas aqui em casa. Então, aqui na minha casa, atualmente, fica guardado os instrumentos, a bandeira fica aqui com a gente. Então, assim, sou eu que zelo por isso. Antes, a roupa de todo mundo ficava guardada aqui também. Só que depois, com o passar do tempo, houve o falecimento da minha avó também, tudo fica mais corrido, né? Todo mundo tem uma vida corrida. Então, assim, o que eu fiz? Eu acabei dando a sua roupa para cada um. Então, eu dividi a responsabilidade. Falei assim, não, cada um vai ter que começar a cuidar do seu. Vamos se ajudar mutuamente. A minha tia sempre foi meu braço direito e esquerdo.
minha tia Ana Rosa. Depois do falecimento da minha avó, a gente era muito ligado. Estava sempre à frente, mas ela sempre estava ao meu respaldo, né? É aquele porto seguro. Então, assim, a gente sempre trabalhou em conjunto. Ela sempre também foi uma figura muito presente. Hoje, na realidade, a maioria não, as nossas tias todas já se foram. A minha tia era a mais antiga que tinha, que ela estava desde o início do samba, né? Ela começou nessa criança. Ela faleceu com 73 anos. Ela que fazia relembrar de algumas histórias, às vezes a gente esquecia, perguntava, ela falou, não, é assim, assim. Então, hoje em dia, nós já estamos seria na terceira geração, né, que já são os netos. Ela, como mais velha, não está mais. Então, agora a gente já vai contando as histórias que eles contavam e muito daquilo que a gente já vivia. Então, hoje a gente tem eu à frente, nós temos a neta da Sebastiana, as netas, né, que tem os netos também, tem os bisnetos, tem os tataranetos. É uma família que se juntou. Apesar de não termos lá sanguíneos, ficamos uma família. Meu avô, ele juntamente com ela e a minha avó, eles estiveram no princípio do samba. E aí, depois de um determinado tempo, ela foi ficando doente, meu avô assumiu, né? Aí meu avô morreu em 94. No ano de 94, quem assumiu foi minha tia. Ela ficou um tempo, ficou a filha da dona Sebastiana, né? Que era a Maria Aparecida, que também já é falecida. Só que eles sempre falavam que tinha que ser uma pessoa que fosse mais nova, que tivesse com gás novo. E eu sempre fui envolvida, né? Desde sempre. Eu nasci nisso, né? E aí ela falou com as outras filhas dela e ninguém quis e tal. Eu falei assim, Aí falaram, por que você não vai? Porque você já tá, né? Eu já via meu avô fazer, ajudava minha tia, tudo. E aí, desde então, eu assumi. Eu já estou nessa função desde os 18 anos. Hoje eu tenho 41. Eu assumi muito nova e fui tentando fazer melhorias dentro daquilo. E não é fácil, gente. Não é fácil lidar com um patrimônio nessa grandeza, porque é toda uma história. São as pessoas, não pensa que nosso grupo é fácil, não, que nosso grupo tem os mesmos estresses que todo grupo tem. Ainda mais sendo família, né? Então, só que assim, no nosso grupo sempre teve muito respeito, né? As mulheres sempre foram de grande liderança mesmo, sempre foram fortes tanto na fundação quanto na administração. Nós temos mulheres que dançam, tem as mulheres que sambam, mas também tem as mulheres que também tiveram que assumir postos principais na falta da ausência masculina. Então, nosso grupo sempre teve a presença feminina como forte ali, como um pulso firme. Então, foi mais ou menos assim que começou a minha trajetória assim, no sambalense. Comecei sambando, desde pequena, entrei quando estava andando, né, engatinhando, já ia na barriga, aí sambei até uma grande parte do tempo, me desdobro um pouco, às vezes, tocando um chocalho da necessidade, porque como a gente também tem a vida profissional, né, às vezes nem sempre todos estão, então a gente tem que se doar um pouco, né, para suprir a necessidade do integrante que falta, só que eu sou sambadora mesmo. E às vezes faço ali uma extensão ali, tocando alguma coisa. Uma coisa que eu acho engraçada é que eu não me acostumei ainda com essa nomenclatura de mestre e mestra. A gente, pelo menos no nosso grupo, a gente sempre se tratou muito como igual, né? Não faz diferenciação. Apesar de já estar muito tempo tomando conta de sambalense, é uma coisa muito nova ainda, é uma coisa que ainda eu trabalho muito para assimilar. Logo depois que meu avô pediu para fazer os instrumentos lá na Avenida São João, quando mudamos para cá, a gente não morava em casa de alvenaria, né? Era um barracão aqui, era um terreno que depois, com o tempo, a gente desmembrou, cada um ficou com a sua parte, mas antes era o terreno inteiro e tinha um barracão, a casa de sapé, tudo, não era de alvenaria nem nada. Então, depois que esses instrumentos eles chegaram, né, ficaram prontos, que meu avô foi buscar, foi pendurado no barracão, na parede do barracão que era, né? E após um samba, né, apareceu, né? Minha avó, minhas tias contam que apareceu o nome nos instrumentos. E aí, eles praticamente se auto-batizaram, né? E aí, depois disso, foi escrito os nomes que apareceram nos couros, né? Porque os nossos instrumentos, nós temos 3 instrumentos de couro que a gente fala que são os compadres, que é a 7 léguas, que é o bumbo grande, o manhoso, que é a caixa de alfaia menor, e a campanha, que é como se fosse um contrassurdo. Então, foram esses 3, são desde o início. Aí, junto com eles, né, veio o pandeiro, aí depois, com o passar do tempo, viu-se a necessidade de tornar o samba um pouco mais balanceado, aí chegou o bumbo, né, que é de nylon, temos uma caixa de guerra, aí veio os chocalhos, né, aí foram introduzidos outros, mas no começo mesmo, era a campanha, o manhoso, as 7 léguas, o pandeiro. São coisas assim que não dá para você explicar muito, né? São ancestralidades, né? Então, assim, aconteceu. Eu não sei te dizer, como foi, né? Mesmo porque eu também não era nem nascida nessa época, né? Quem estava vivo, que estava presente, foi o que disse, que
ficou lá e apareceu nos coros, e aí foi meu avô que pintou a mão, né, com uma tinta e escreveu. O nosso grupo sempre foi grande, continua grande. Como eu falo, nasce muita criança, fica adulto, aí eles casam, nascem outros, então assim, nosso grupo sempre foi, atualmente a gente está em 40 pessoas. A hierarquia dentro do nosso grupo funciona da seguinte forma: todos têm disponibilidade para fazer tudo, tocar, dançar. Só que assim, se começa de pequeno, você começa dançando e vai aguardando a sua vez para você assumir aquele determinado posto. Hoje a gente tem os meninos que estão ali para iniciar o processo para tocar os instrumentos, eles têm entre 10 e 11 anos. Eles vêm acompanhando os adultos, verificando, e sendo introduzidos, aí num espaço de uma apresentação ou outra a gente deixa eles tocarem também, né, porque assim, aqui acontecem coisas muito engraçadas, nós não ensaiamos, a gente não ensaia para dançar, não ensaia para tocar, a gente se reúne e já acontece. As crianças quando nascem, é impressionante, elas já nascem com dom, tanto para tocar quanto para dançar. A gente lapida aquilo que eles já sabem, eles vão crescendo, eles vão assumindo o posto. Hoje eles estão esperando, vai chegar o momento deles, eles vão assumir, e os pequenos vão ficar no lugar que eles estavam, esperando até o momento deles assumirem para tocar também os instrumentos. Tem aqueles que se interessam por tocar, mas tem aqueles que não se interessam. Tem aqueles que são sambadores mesmo, entendeu? Nasci para sambar só. Tem aqueles que nascem e começam sambando, mas mostram interesse em tocar. E a gente tem a possibilidade disso, né? Igual como eu disse, no nosso grupo tem espaço para tudo. Quem quer samba, samba, quem quer tocar, toca. Só que a gente tem, como em todo grupo, aquelas peças no momento que são aquelas peças certas, né? Que estão tocando no momento. E no caso, eles só não tocam se porventura aconteceu um imprevisto, como eu disse, foi trabalhar, ou de repente não estava bem. Então a gente substitui. Mas a hierarquia é dessa forma. E a bandeira é do mesmo jeito. A bandeira é passada de geração para geração. Era uma tia minha que levava, depois ela passou para a neta dela, ela ficou um tempo afastada, aí quem leva agora é minha prima, só que aí ela retornou depois de algum tempo. Então elas se dividem. Às vezes ela leva um pouco, às vezes minha prima leva um pouco. Nosso verso é só de improviso mesmo. Ele surge em qualquer tipo de situação. Aconteceu uma situação, acontece um verso. Nós temos muitos versos antigos, sim, mas temos muitos versos que foram criados, entendeu? Então, assim, depende da situação. Às vezes você tá no local, tá dançando, acontece uma situação, mas lembra quando teve aquele certo terremoto que falaram que aqui tinha, né? Então, a gente criou um verso, né? Que é mais ou menos assim, ó. Balançou, balançou, até a terra balançou, a terra estremeceu, o povo todo correu. É de acordo com a situação, no momento, né? Uma realidade. Então a gente vai criando. Outra vez a gente estava sem saudades, né? Porque já foram muitos, né? Dos nossos mais velhos já foram embora. Então também tem aquela, né? Que fala assim. Tem duas, né? Tem uma que é de uma tia nossa que morreu, que morava na Zona Norte, que a gente fala assim: que saudade que eu tenho da tia de Laranjal. Que saudade que eu tenho da tia de Laranjal. Onde está seu cachimbo? Tá no fundo do mar. Ou me espere, eu mergulho, vou nadando no fundo do mar. Então, porque ela morava na Zona Norte, ela era de Laranjal Paulista e ela fumava cachimbo. Então, é uma música em homenagem a ela. Assim, a gente tem várias músicas de saudade, de amor, tem românticas, tem vários tipos, né? Então, assim, a gente tem uma gama de versos que na maioria não tem nome. A gente faz o verso e aquele verso. Gente, eu não sei nem precisar quantos versos a gente tem. Imagina, desde o tempo que surgiu até agora, quantos foram criados, tem muitos que foram esquecidos no passar do tempo, que acho que isso acontece muito também, mas a gente tem muitos, muitos, muitos mesmo. Do Ed de Amor tem. O galo cantou, que hora será? Está chegando a hora de quem tem amor chorar. Pois faça como eu, que nem amor não tenho, quietinho no meu cantinho, devagarinho eu vou vivendo. Quietinho no meu cantinho, devagarinho eu vou vivendo. Tem aqueles versos que a gente gosta mais, que a gente sempre pede, canta aqui. Porque assim, a gente tem uma voz guia, né? E às vezes, dependendo da apresentação, como ela está com o microfone, então a potência maior é dela. Então a gente pede para ela cantar. Mas quando a gente está numa roda onde somos só nós mesmo, a gente vai puxando. Um puxa um, outro puxa outro, puxa outro. Não tem uma pessoa específica para cantar. Tem assim, a moça que dança samba merece um buquê de flor. A moça que dança baile merece, mas eu não dou. Merece, mas eu não dou. Merece, mas eu não dou. Só tem areia, eu
nossa relação com o bairro é meio complicado, né? Porque em Mauá, culturalmente, é muito pobre, né? E nós somos mais conhecidos fora da nossa cidade do que dentro. Tem muita gente que mora aqui, que às vezes é vizinho da gente e não sabe quem a gente é. Não adianta você ter uma movimentação cultural específica só em algumas datas. A gente não tem uma data específica que a gente faz um grande encontro. E mesmo se a gente tivesse atualmente algum projeto, seria muito difícil para a gente executá-lo. O interessante dos grupos tradicionais é quando você faz uma festa e você traz outros grupos tradicionais, mesmo que não seja na sua mesma linha de segmento, para conhecer a sua cidade, para que a cidade conheça outras culturas. Só que se você não tem um apoio do poder público para isso, fica um pouco complicado. Todos somos assalariados. O nosso grupo, como diz, nós nos dividimos com a vida profissional e com a vida no samba. Nós também utilizamos os projetos para alavancar o nosso grupo, né? Para resistência, para persistência, para deixá-lo vivo, para guardar as memórias, fazer o acervo das memórias, para também fazer a manutenção daquilo que a gente utiliza. É muito complicado a nossa relação com a comunidade, pelo menos aqui na cidade. Diferentemente quando a gente vai para o centro da cidade, que a gente vai para São Paulo, que todo mundo nos conhece. Como que as coisas são controversas, né? No quintal da sua casa você não é conhecido, mas no quintal do vizinho você é. Então com a gente acontece isso aí. Muda o contexto, né? Então assim, nós somos bem mais recebidos fora do que dentro da nossa cidade, porque a nossa cidade ainda culturalmente, eles são muito retrógrada, né? Muito fechada. Então eles associam a cultura tradicional com a religião. Então assim, eles associam que o nosso grupo é coligado com a macumba, que para muita gente isso ainda faz muita diferença. Isso pesa muito, né, na qualificação de tudo e acaba gerando preconceito. Hoje em dia a gente consegue trabalhar melhor com isso, mas para quem sempre esteve envolvido dentro do samba, que cresceu no samba, se tornou adolescente, passar por essa fase é muito complicado. E eu também me coloco no lugar, dos nossos adolescentes que vem vindo hoje. É que hoje você tem muito apoio da rede social, entendeu? Então você coloca lá, não, você tá dizendo isso, mas é aqui. Na minha época não tinha rede social, entendeu? Então hoje é muito mais difundido e hoje a gente tem manifestações de todos os tipos, né? O contato é maior. A gente tem sim essas dificuldades dentro do nosso território. Primeiro, o que me mantém é que, assim, eu amo o que eu faço. Primeiramente, o amor que eu tenho pelo samba é imenso. É indescritível, eu não consigo explanar para você qual é o meu sentimento, mas como eu posso dizer, a gente está aqui parado é uma coisa, só que quando o samba começa, é uma coisa de pele. Os maiores desafios hoje é o seguinte, o nosso grupo, ele é, na sua maioria, feito por jovens, né? E o maior desafio é deixar eles introduzidos dentro desse nosso bem cultural. E graças a Deus a gente tem conseguido. O meu maior desafio também é despertar dentro deles a vontade de dar prosseguimento a esse bem natural e imaterial, de que eles enxerguem na frente a responsabilidade para que algum deles esteja no meu lugar logo breve. Não almejo ficar muito tempo. Hoje eu tenho 40, não almejo estar com 60 anos coordenando. Não, eu quero estar com 60 anos com alguém fazendo a mesma função que eu fiz quando nova. Quero que alguém assuma com uma outra cabeça, com uma outra vontade, uma outra gama. E eu quero muito que eles tenham essa vontade. Porque nós que já estamos mais velhos, que estamos inseridos nesse contexto, dificilmente vamos sair. Pelo menos eu posso responder por mim. Eu só vou sair se for algo impossível, né, de levar. Se eu ficar doente, se não tiver condições mais, aonde eu não vou mais ir. Mas enquanto eu tiver vida e saúde, eu vou ir até onde der. A maioria não foi mais porque acabou falecendo. E eu me vejo dessa forma, dançando samba até a hora que Deus quiser. Que venham, que os meninos, as meninas que estão vindo aí, que eles venham para assumir essa responsabilidade e levem o samba por mais 100, 200, 300 anos, sei lá quantos anos mais, quantas gerações mais. Eu acho que as maiores tristezas são nós não termos mais os nossos avós, os nossos tios, né, os nossos antepassados que já partiram, porque com eles era tudo mais fácil, né, vamos ser bem sinceros, você aproveitava mais, não tinha essa responsabilidade. A falta dos nossos mais velhos é uma tristeza muito grande, né, fazem muita falta. A fumaça do meu cachimbo tem um sabor de mel, saudade dos meus amigos, saudade dos meus avós, saudade dos meus amigos, saudade dos meus avós. A fumaça do meu cachimbo tem um sabor de mel, saudade dos meus amigos, saudade dos meus avós, saudade dos meus amigos, saudade dos meus avós.
E eu acho que as alegrias é ver que o grupo prospera. Hoje, o nosso grupo, o mais novo, tem 1 ano e 6 meses. A alegria é saber que cada dia vai surgindo alguém novo que vai levando a nossa geração para frente, que a gente espelha e leva. Então, são as alegrias. Os novinhos que vão crescendo, que vão assumindo dentro do porque agora ele é pequeno, ele não entende muito. Mas daqui a um tempo ele vai entender e vai levando. Então, assim, eu acho que as alegrias são essas. Da gente sempre estar reunido, da união que temos, fora, né, o contexto de estar sempre tocando, né, que é uma alegria imensa. Eu sou funcionária pública, eu sou auxiliar de desenvolvimento infantil. Então, eu trabalho com as criancinhas na creche, de 0 a 3 anos, né? E então, meu dia a dia é dividido dessa forma. Então, eu fico com os pequenos e depois, né, no samba, me disponibilizo com os pequenos e com os grandes. A gente fez um projeto, já tem bastante tempo, aqui em Mauá, onde a gente foi ensinar nas escolas um pouco de como funciona, né, a dança. Tanto tocando quanto dançando, os versos, um pouco, né, da história em si mesmo. Só que foi um projeto que não deu continuidade, começou, mas parou. Se esse projeto talvez tivesse sido dado continuidade, porque assim, aqui em Mauá, fora nós como patrimônio imaterial, nós também temos o Catira. Se de repente esse projeto tivesse sido levado para frente, eu acho que a abertura nas escolas seria maior. Mas é um projeto que começou num determinado momento e terminou. Aqui, a gente vê pouco essa relação da cultura, tanto da cidade como a cultura popular, o movimento negro, presente nas aulas. Pelo menos lá na creche, apesar deles serem pequenos, eu ainda não vi nenhuma introdução dentro disso, falar da cultura negra, ou apresentar projetos. Às vezes, tem um professor ou outro que aborda, mas assim, um projeto da escola como um todo, não tem. Aqui em Mauá, eu acho que essa é a carência. Como que você tem patrimônios que você acaba não valorizando? E às vezes, tem secretários da educação que entram para trabalhar e não conhecem os patrimônios imateriais da cidade. Essa introdução aqui não acontece. Não vejo, nem para os maiores e nem para os menores. Só lembram de você no folclore. E o grupo tradicional não é folclore. Não estou falando que não tenha uma certa conotação, mas assim, não é só quando chega no mês de agosto que você tem que lembrar que tem um grupo de tradição. Você tem que lembrar que tem um grupo de tradição o ano inteiro. Você tem que adequar o grupo de tradição dentro de um projeto que caiba a ele. Quando você está numa cidade onde as pessoas não te reconhecem, não adianta você simplesmente jogar aquela cultura do nada lá. Então, assim, você tem que começar a trabalhar aquela cultura para que a gente consiga ocupar os mesmos espaços e dividir. Porque o que acontece aqui é assim, a gente quer vocês na quermesse. Tá, mas você vai colocar a gente na quermesse, mas vai ter um outro grupo tradicional também? O dia vai ser de grupos tradicionais? Não, eu quero que você toque num dia do rock, o que eu vou fazer lá? Para a gente poder se apresentar isso, a gente teria que ser um grupo onde a cidade nos conhecesse, né? E eu já cansei de falar, que eu falei assim, eu também não vou colocar meu grupo para apresentar em determinadas situações, aonde vai ser constrangedor para a gente. O nosso grupo tem agendas casadas do ano, né? Que já são apresentações fixas que você já faz, que todo ano acontece. Que são a Festa do Rosário, na Penha, que são o Festival de Folclore de Olímpia, que nós estamos lá desde o primeiro, esse ano nós fizemos 59 anos de festival, são coisas que a gente sempre está ali, né? O Revelando São Paulo, às vezes a dificuldade existe para você se apresentar em um determinado local, por incrível que pareça, pelo transporte. Porque assim, nós somos um grupo grande, então para a gente se deslocar tem que ser um fretamento de um ônibus de 46 lugares. Então quem nos contrata, já nos contrata com transporte, já nos contrata com alimentação, já nos contrata com cachê. Então assim, já nos conhece. Então assim, essa dificuldade que eu enfrento dentro da cidade, eu não enfrento fora. A dificuldade maior que eu tenho são, de repente, em eventos públicos. Então, quando eu vou participar de eventos ao qual é a prefeitura que tem que fornecer o transporte, é aí que impacta a realização deles. Já aconteceu de eu estar pronta para sair por Revelando e o transporte que a prefeitura falou que ia me fornecer não chegar. E eu não ir. Em todos esses locais que a gente vai, sempre são vários amigos que a gente encontra, né? Dentro dessa trajetória toda, são muitos grupos de todos os tipos, né? De segmentos. E você acaba não levando o nome da cidade, difundindo cada vez mais. Porque a gente carrega o nome da cidade, mas às vezes a cidade não nos auxilia. O Sudeste, ela tem um apagamento, né? Em relação à história negra, né? Então isso aí acaba sendo meio que consequência, né, de tudo que vem, que nunca vi uma região tão desenvolvida, mas que faz o apagamento das memórias negras de uma forma que você não entende. Eu acho que quando você está no sambalenço, toda apresentação é meio marcante, né? E sempre acontece alguma coisa, né? O fato, às vezes não importante
para quem está de fora, mais importante para a gente, né? Eu acho que eu ainda era pequena, eu acho que eu tinha uns 6 anos, 7 anos, e nós fomos dançar no Maxud Plaza. O governador, né, ia falar, tal. A gente sempre foi um grupo, gente, somos um grupo negro, manifestação tradicional. A gente não é um grupo que fica muito quieto. E aí, estava prestes do governador falar, então tinha que ter um silêncio absoluto, e daqui a pouco a gente começou a tocar, né? Aí veio segurança totalmente, né, desesperado, não pode fazer barulho, porque o governador vai falar, né, todo mundo tem que ficar em silêncio, então foi uma coisa que marcou, né, porque eu era criança. Em contrapartida, nós estávamos num festival em Olímpia, se eu não me engano, o governador, eu acredito que era Mário Covas, se eu não estiver enganada, e foi no dia que subimos ao palco com ele, fomos reverenciados por ele. Então, assim, foram contrapartidas. No momento, tivemos que ficar silenciados. E no outro, fazermos exposição daquilo que nos cativa. Hoje eu analiso isso assim, né? Porque, assim, quando eu era pequena eu não entendia. Pra mim, passou batida. Era pra ficar quieta, era pra ficar quieta. Não levei por nada. Mas hoje depois de um certo tempo, analisei como que são, né? No momento, estávamos lá, de certa forma, para apresentar nosso trabalho e tivemos que ficar silenciados porque o governador ia falar. No outro, estávamos com o governador também, porém, não queriam que nós ficássemos silenciados, que nós podíamos explanar ali a nossa cultura. Então foram, eu acho que esses dois momentos. Todos os ensinamentos que a gente obteve dos nossos antepassados, a gente continua utilizando. As gerações foram mudando no decorrer dos anos, né? Foram evoluindo, mas a essência continua a mesma. Tudo aquilo que minha avó, meu avô passou para a gente, as nossas tias, a gente continua executando. Não posso dizer para você que da mesma forma, não. Cada um tem uma forma única de fazer aquilo. Mas a essência continua sendo a mesma. Tanto a espiritualidade, a religiosidade, nós continuamos ali acreditando e fazendo acontecer da melhor forma possível. E os que vêm chegando, a gente passando para eles, para que eles também compreendam e também continuem executando. Eu acho que um sonho em relação ao sambalenço, eu acho que seria um maior reconhecimento, não só do sambalenço, mas da cultura como um todo, né? E eu acho que a gente deveria ser um pouco mais valorizado por tudo aquilo que a gente representa dentro do nosso país. Eu não sei se eu ainda vou estar viva aqui para vivenciar isso, né? Mas a gente tem que continuar lutando, persistindo para que isso aconteça. Então, para mim é um sonho, sim, que a gente possa ser reconhecido e valorizado, que a gente possa aí continuar apresentando a nossa cultura, mas não com toda essa dificuldade, que nós tenhamos facilitadores, né? É muito complicado, a gente vem resistindo, mas às vezes a gente esmorece diante de algumas coisas, né? Em relação à Fabiana, eu acho que eu tô me redescobrindo, né? Porque assim, eu sou formada em administração, eu entrei na área agora, na realidade eu já trabalho na escola já tem mais de 7 anos, né? A educação infantil, e agora eu resolvi iniciar uma graduação de pedagogia. Meu futuro, meu sonho, eu fico imaginando, almejando na frente, eu ensinando para os pequenininhos, apesar de que a gente no meio já é educador, né? Mas ser responsável diretamente, né? Então eu acho que é um sonho que acabou acontecendo do nada, mas é uma coisa que eu venho gostando, que venho lapidando. Então é isso aí, né? Estou fazendo essa graduação e vamos ver o que o futuro me reserva diante a isso. Porque, assim, para mim é muito fácil falar do sambalenço. Já me fizeram uma pergunta que era assim, como você seria a Fabiana fora do sambalenço? Gente, não sei. É uma pergunta que eu não sei te responder. Porque, como eu sempre fui introduzido nessa cultura, né, neste grupo, sempre participando, né, de vários eventos, vendo vários outras vertentes da nossa cultura. Então eu não consigo dar essa resposta, como seria a Fabiana se não existisse o sambalenço. O sambalenço, ele é a minha vida. Eu luto, persisto, para que ele viva muitos e muitos anos, e para aqueles que vierem depois de mim, levem por muitos, 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 muitos anos também.